Boa noite, pessoal. Pessoal chegando aí para essa nossa live especial de 1 ano, comemoração de 1 ano da Infanciarte. Vocês estão acostumados a ver a gente lá pelo Instagram, mas hoje, como é a nossa comemoração, a equipe da Infanciarte vai estar por aqui com a gente, falando um pouco do nosso trabalho, desse 1 ano de história que a gente já viveu com as crianças, com as famílias. Apesar de boa parte desse tempo, desse 1 ano, a gente está com a casa fechada e a gente se reinventando nesses meios virtuais que são os possíveis nesses tempos de pandemia. Então, vou dando um tempinho para o pessoal chegando, que aí a gente aparece lá e as pessoas vão começando a assistir. Então, gente, a Infanciarte é uma casa de brincar, que oferece atividades para as crianças. É um sonho que começou a ser gestado por mim, pela Carla, que está aqui, né, do meu lado, nessa parceria de fazer a Infanciarte acontecer, né, um desejo que juntou o meu lado profissional como pedagoga, vindo da educação, e a Carla, que é da administração. Somos cunhadas, então fomos pensando nessa possibilidade desse espaço para as crianças ao longo de alguns anos, até ele realmente se concretizar, a gente abrir a casa lá no Maitá. Então, estamos aí nessa parceria há mais de 1 ano, né? Tem 1 ano com a casa aberta, mas a gente começou a pensar o projeto dessa casa e correr atrás de um espaço que fosse adequado para a nossa proposta, isso já há mais de 1 ano. Então, estamos aqui para abrir essa nossa comemoração, que a gente gostaria, né, Carla, que fosse uma comemoração com a casa cheia, né? Com aquilo que a gente gosta de fazer, de estar com a nossa equipe lá recebendo as crianças tendo aquele espaço que a gente sabe que elas curtem tanto, mas na impossibilidade de estarmos lá, estamos ocupando esse espaço que também acabou virando um espaço importante. Simone, que saudade! Esse espaço virtual, né, as lives, às quartas-feiras, têm tido um ótimo retorno, participação de muitos educadores, de famílias, então a gente está aqui nesse espaço virtual para comemorar com vocês e com a nossa equipe esse 1 ano. Eu e a Carla abrindo esse espaço hoje. Né, Carla? É isso, a Bruna já me apresentou um pouquinho, eu não apareço muito por aqui, mas quem costuma frequentar a Infanciarte sabe que eu estou sempre lá, adoro receber as crianças e fui me apaixonando cada dia mais pela infância. Então, além de sócia administradora, cunhada da Bruna, sou mãe de 3 pequenos e agora estudante da infância, estudiosa da infância. Então, é isso. Vamos convidar agora o resto da equipe para vocês conhecerem e falarem um pouquinho das crianças, né? Que eu acho que é o nosso foco principal aí dessa live. Pois é. A gente colocou como título dessa live especial as crianças e as suas múltiplas linguagens, porque é isso, né? Que a gente colocou como proposta básica da casa, né? As crianças terem a possibilidade de se expressar, de interagir através das suas múltiplas linguagens. Eduardo, querido, comentando aqui com a gente, nosso parceiro com a transpsicomotricidade. A gente tem 2 transpsicomotricistas maravilhosas trabalhando com a gente. Já a Ana Lúcia vai estar por aqui. O Eduardo, obrigada pelo carinho e por ser nosso parceiro nesse sonho que está completando 1 ano aí de existência. Então, eu vou chamar para falar um pouquinho com a gente as 3 queridas pedagogas que fazem o nosso dia a dia lá da Infanciarte. São elas que estão lá de segunda a sexta, fazendo esse projeto acontecer, recebendo as crianças todos os dias. Milena, Carla e a Gabi, e elas vão falar um pouquinho para a gente de alguns dos nossos projetos que acontecem lá. Gente, tem que dizer, a Carla botou a Adri na tela agora. A Adriane começou com a gente, faz parte dessa história, começou com a gente, foi junto com a Milena, as primeiras pedagogas da casa.
Aí a Adri foi voar por outros espaços e chegaram Carlinha e Gabi. Então, queridas, é com vocês apresentar algumas das nossas propostas lá para receber as crianças. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Milena, né, uma das pedagogas da casa. Estou, né, na Infanciarte desde a inauguração, completando aí 1 ano de muitas vivências, muitas alegrias. Pena, né, como a Bruna falou, pena que a gente não está todos juntos. Normalmente eu fico muito nervosa, né, nesses espaços de falar com o público, né, mesmo que a gente não esteja tão próximo, mas vou me esforçar para estabelecer a comunicação aqui com vocês. Eu vou falar um pouco, né, sobre o que eu acho que é a menina dos olhos, né, da Infanciarte, que é o Brincar Livre, né, que a gente oferece, né, oficinas de arte, de construção com as crianças, mas o Brincar Livre eu acho que é o nosso carro-chefe, né, dentro da Infanciarte. E o que é, né, o Brincar Livre? São as manifestações infantis, né, o que as crianças demonstram ter interesse de brincar e a gente embarca, né, nessa brincadeira das crianças. E qual é o nosso papel, né, de adulto, de pedagogo, né, no Brincar Livre com as crianças? A gente prepara os espaços, a gente separa os objetos, né, os materiais que possam favorecer, né, esse brincar das crianças, porque se a gente parar para pensar, né, muitas vezes o adulto acaba se colocando num papel de imposição na brincadeira das crianças, né? Ah, constrói isso desse jeito, não derruba, é assim que você coloca o brinquedo. Não, bruxa não pode ser boazinha, bruxa tem que ser má. E o nosso papel enquanto adulto, enquanto pedagogo, é justamente o contrário, né? A gente tem que estar com o nosso corpo disponível, com o afeto, né, disponível para as crianças, para a gente embarcar, né, dentro dessa brincadeira. Gente, deixa eu pensar, o que mais posso falar? Que eu tô nervosa, assim, sabe? Mas é isso, sabe? A gente organiza os espaços. A gente tem o tanque de areia também, né? Que é um lugar, assim, que eu acho que, nossa, como surge brincadeiras ali dentro. E, por exemplo, né, vou dar um exemplo de como a gente pode facilitar, não, favorecer, né, a ampliação dessas brincadeiras livres das crianças. Se eu vejo 2 crianças brincando no tanque de areia, né, fazendo comida, eu posso pegar discretamente, pego uma panela, uma colher de pau, coloco para elas brincarem para ver, porque a gente se coloca nesse papel de observador, né, da brincadeira, a gente está de fora. Mas se elas nos convidam, a gente entra também para brincar, porque a gente está ali para favorecer nessas brincadeiras, porque é na brincadeira que a criança se conhece, que ela constrói a sua autonomia, a sua identidade. Então a gente está aqui para isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu estou me alongando e tal, mas acho que é isso, o brincar livre que a gente propõe na Infanciar. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Gabi, eu sou uma das pedagogas também da Infanciarte e eu atuo no projeto Brincante. Né? Como vocês devem imaginar, deixar seu filho, né, o bebê, com uma outra pessoa para cuidar é um desafio e é uma experiência super marcante para a criança. Pensando nisso, a gente criou o projeto Brincante, que é uma alternativa, né, super acolhedora, né, segura e cheia de livre brincar, como a Milena já falou como é que funciona. O projeto, como é que ele funciona? Como é que eu vou explicar aqui para vocês? Ele é formado por grupos que são... Gente, não repara, mas eu tô super nervosa também, tá? São grupos regulares, pequenos, de crianças de 1 a 3 anos de idade. Que todos... as atividades que a gente propõe lá são todas voltadas para a brincadeira. Elas se desenvolvem a partir das brincadeiras dos próprios bebês, da imaginação, da criação, de elementos da natureza, como tanque de areia. A gente tem uma árvore lá linda,
que eles adoram brincar também. A imaginação ela corre solta, né? E todas as atividades e as brincadeiras, elas são desenvolvidas por nós, pedagogas, são planejadas e executadas por nós, que somos profissionais formados na área de atuação, né? Responsáveis por proporcionar todo esse ambiente acolhedor, seguro, cheio de livre brincar, com muito carinho, muita bagunça no quintal, muito carinho, muito cuidado, muito amor, para eles se sentirem muito seguros, que eles consigam criar laços com a gente, né? Confiança. Né? Essa a base do nosso projeto Brincante. Ah, claro, eles ficam lá por 3 horas, de duas ou 3 vezes na semana, tá? É isso, gente. Então... Nervosismo correndo aqui. Então, também vou dizer que eu estou um pouquinho nervosa. E aí, meu nome é Carla, e eu também sou uma das pedagogas da casa, né? Eu entrei na última seleção. E um dos projetos que a gente tem lá na Infância e Arte é o projeto de contação de história. E aí, no caso, eu faço a mediação, né? Faço a contação de história junto com o Tiago, que vem me acompanhando na musicalização, e eu até separei aqui 2 elementos que a gente utiliza muito, que são os fantoches e o instrumento musical, que as crianças ficam totalmente conectadas, né, com a história, e a gente traz sempre um elemento para poder estar compondo, né, esse enredo, né. A gente acredita que a história é uma forma de possibilitar com que a criança se desenvolva, com que a criança se identifique, né, com que ela possa se ver através dela, e aí ela acaba agregando valores, né, para si e para o outro. É uma sala muito aconchegante, com almofadas, com livros diversos, com diferentes temáticas, com temáticas raciais, com livros voltados para bebês, para crianças na faixa etária de 3 enfim, a fase adulta, porque eu sou uma amante da literatura e eu adoro estar ali e poder compartilhar um pouco daqueles livros. Então, o Thiago está com a gente. Oi. Pode falar. Ele, mais do que nunca, sabe qual é a importância, né, da história agregando junto com a música, né? As crianças são muito sonoras, então nessa faixa etária, os bebês, eles acompanham a música com muita facilidade. Então eu mostro os livros, né, com todo o seu colorido, com todo o seu tom chamativo, né? E ele vai me acompanhando com a música lindamente, e a voz dele é maravilhosa, gente, a minha voz não tem como mudar. E eu acho que é uma boa parceria, sabe? E as famílias acabam se envolvendo, tem famílias que não faltam, toda semana estão lá participando, os adultos também estão junto com a gente, e é isso, é um conjunto muito bacana. Convido vocês também para participarem desse momento com a gente, e é isso, muito obrigada. Na verdade, a música, ela entra na coisa da contação de histórias quase como um plus, né? Um algo a mais, assim. O principal é a contação de história, né? Então, eu, por exemplo, vamos supor, a Carla está contando a história e eu estou ali tocando violão, qualquer coisa assim, eu estou o tempo todo ligado nela, e o que eu faço no instrumento e o que eu canto tem o tempo todo a ver com o que ela está fazendo, né? Então, por exemplo, se ela está contando uma história e aí aquela história, de repente, ela faz uma coisa de um clima de mistério dentro daquela história, eu imediatamente começo a puxar no violão uma coisa que, de repente, que vá mais para aquele clima, né? Que vá mais para um clima de suspense, um clima de... Enfim, alguma coisa ligada a isso aí. Então, a música, ela entra como algo que vai apenas enriquecer, né? Ela não é o fundamental.
ela serve para trazer um clima para aquela história. Eu acho que é isso. Ah, perfeito. Obrigada, queridos. A parceria aí está dando super certo. Carminha e Tiago, nesse espaço de história. Começou comigo e com a Thalita, e aí depois vocês assumiram lindamente esse espaço aí que faz sucesso com as crianças e com as famílias. Tiago volta daqui a verdade. pouco da musicalização infantil junto com o Eugênio. Então, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Tiago está de volta. Então, a ideia, né, da Casa da Infância e Arte, a gente tem esse espaço que foi pensado para as crianças, né, para que elas tenham a brincadeira, esse espaço do brincar livre como um elemento fundamental. E eu estava falando no início sobre a questão das linguagens, né? Sobre as múltiplas formas das crianças experimentarem o mundo, interagirem com as outras pessoas e com o próprio mundo e entre elas. Então, pensando nisso, a gente organiza a casa com algumas atividades, né? Então, uma delas, a Carla e o Tiago acabaram de apresentar, histórias e brincadeiras musicais, e a Milena e a Gabi, que são também pedagogas na casa, apresentaram, né? A gente diz que o brincar livre é o carro-chefe, né? Esse espaço que é preparado por nós, que somos educadores, né? Selecionamos materiais, organizamos espaços, e a criança tem a liberdade de escolher a brincadeira, né? De fazer os seus movimentos com os objetos que estão ali oferecidos, dependendo da faixa etária, elas se voltam muito para esse brincar com os objetos, e os um pouco maiores já vão entrar no que a gente chama de brincadeira de faz de conta, e aí muitas vezes nós, adultos, que estamos ali disponíveis, nos tornamos parceiros, eles nos transformam em lobos, eles entram na casa e a gente tem que assustar e achar, enfim, eles dão o enredo da brincadeira e a gente acompanha esse enredo, né? Então, isso é o nosso carro-chefe. Temos, como a Gabi apresentou, o Projeto Brincante, que algumas famílias, conhecendo o nosso espaço, também começaram a pedir que os pequenininhos que são recebidos com os adultos, né, até 3 anos de idade, a criança participa das atividades com algum adulto de referência dela, né, da criança, a mãe, a avó, uma babá, o pai, enfim, alguém que acompanhe. E algumas famílias já pediam que a gente tivesse algum espaço em que a criança pudesse, então, ficar algumas horas sozinha, né? Famílias que não têm feito a opção pela creche. E aí surge o Projeto Brincantes, né, que a gente recebe esses grupos pequenos, no máximo 6 crianças, por 2 ou 3 vezes na semana, ficando 3 horas. E aí, agora, a gente vai começar, né? A Carla e o Tiago já apresentaram uma das atividades, eu vou chamando pessoas que fazem parte da equipe Infância e Arte para falarem um pouquinho das atividades que elas proporcionam para as crianças, né? A que vem falar agora na sequência para a gente vai trazer esse universo dos 5 sentidos, mas especialmente voltado para os aromas, para os sabores, né? Para esse lugar das crianças experimentarem os alimentos, verem a transformação dos alimentos, fazerem receitas, que é com a Ana Cecília, que para a gente é carinhosamente a Cissa, né? Ela vem falar um pouquinho sobre a culinária para crianças, que é o que faz com a gente, que no Instagram tem lá já várias receitas que a Cissa compartilhou aí, facinhas de fazer, super saudáveis para esses tempos de pandemia. Cissa, obrigada por estar com a gente, fazendo essa história da Infância e Arte. Oi. Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória. Eu trabalho já há 12 anos com gastronomia e desde que eu me tornei mãe, eu me apaixonei por esse universo infantil e comecei a estudar um pouco sobre introdução alimentar, sobre esse universo infantil que lida com comida. Então, eu queria contar aqui para vocês que a minha proposta de oficinas, né? Oficinas culinárias, é despertar o interesse e a curiosidade das crianças pelo alimento. Então, eu faço receitas, elaboro receitas de lanchinhos já tradicionais, que eles já estão familiarizados, que eles já costumam comer no dia a dia, que eles já reconhecem, só que eu faço versões mais saudáveis desses lanches. Trago uma proposta mais nutritiva, também visando desmistificar essa ideia de que o saudável não tem graça, né? Pelo contrário, se a gente fizer
é uma comida saudável, dá sim para ser uma comida saborosa, gostosa. Então, eu apresento o alimento para eles, né, da forma que vem da natureza, para eles irem reconhecendo o alimento. E eu mostro as possibilidades que a gente pode estar comendo, estar consumindo esse alimento. Então, eu mostro diferentes formas deles, alimentos que têm outras cores ou que têm outras versões, eu apresento para eles. E daí a gente vai e bota a mão na massa junto com as crianças. As crianças participam integralmente de todo o processo de preparo das receitas. É um momento ali que eles estão experimentando as texturas, né, tocando na comida, se interessando por aquilo que eles estão preparando para eles mesmos comerem, né? Então, é um momento muito divertido, onde eles estão ali presentes e participando integralmente. Daí, a gente faz umas brincadeiras, sempre tem uma dinâmica que envolve os 5 sentidos. Eu tento isolar a visão, porque a gente, diariamente, todo minuto, a gente tem estímulos visuais, né? Então, eu tento deixar esse visual para o final e eu estimulo mais a parte do olfato, do paladar. Então, as crianças experimentam algumas coisas de olhos fechados, sentem o cheiro. E, nesse momento, eu tento extrair deles as memórias afetivas. Pergunto se esse alimento está levando eles para algum lugar, se eles já conhecem o alimento, se eles já provaram em alguma viagem, na casa de alguém. E é muito interessante também o retorno que eu tenho, porque mexe muito com a criatividade, né, também deles, e faz com que eles sintam e experimentem esse universo de alimentos de formas realmente diferentes, né? Então, é basicamente isso. A minha proposta de aula é brincar mesmo, fazer com que eles conheçam um pouco dos alimentos e brinquem um pouco, vejam que na hora de comer também é uma hora prazerosa e divertida, né? Então, eu trabalho normalmente com crianças a partir de 3 anos, porque elas têm uma compreensão maior e a gente pode ter uma troca melhor com as crianças já a partir dos 3 anos. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma forma diferente da gente estar oferecendo a comida, um alimento para as crianças. Aqui eu preparei, eu tenho esse instrumento aqui que é um boleador. É algo fácil que vocês encontram em qualquer mercado, qualquer loja de produtos de casa. E a gente vai pegar um kiwi e vai transformar ele numa bolinha. Eu vou mostrar para vocês depois como é que fica. Isso é muito legal para aquelas crianças que têm um pouco de resistência, de experimentar novas coisas, não tem tanta abertura, porque pelo simples fato do alimento estar num formato diferente, já desperta o interesse e faz com que eles queiram provar. Então, é uma alternativa aí legal. Tem um melão aqui também, que eu vou bolear e vocês vão ver. Vai ficar uma bolinha. E é muito legal também, porque as crianças conseguem pegar ele com os dedinhos e comer. Então, o meu filho, de 1 ano e 8 meses, ama. Ele já comeu o melão inteiro, só assim, boleado. Vou mostrar para vocês como é que fica o resultado. Ó, ficam bolinhas que você pode brincar, pode botar no espetinho, pode deixar na geladeira, fazer com melancia, melão, abacaxi. Então, é uma forma divertida de vocês estarem envolvendo as crianças no processo de alimentação mesmo, né? E é sempre bom a ideia de vocês estarem com eles desde da compra do alimento, levar na feira, para eles descobrirem realmente esse universo tão rico e tão legal e tão colorido que é o universo da comida. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que a gente se veja em breve pessoalmente, que a gente consiga se ver em breve pessoalmente. Quero agradecer a Carla e a Bruna e agradecer fazer parte dessa equipe tão especial que é a Infância Arte e desejar muitos anos de vida, tá bom? Enfim, é isso, pessoal. Por hoje é isso e espero ver vocês em breve. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Cissa. A Cissa faz umas coisas deliciosas, gente. A primeira receita que ela fez com a gente lá, com as crianças, foi um pão de queijo que não leva queijo, com beterraba, assim, inacreditável de delicioso. Aquele pão de queijo sem queijo, né, que as crianças amaram, ainda ficou rosinha. Ideias maravilhosas. Gente, só antes de eu chamar a próxima pessoa para falar da atividade, eu preciso dizer... E ela apareceu na tela agora. Cris, eu ia falar de você, porque a gente tem uma equipe fixa na Infância Arte, mas a gente teve um momento em janeiro, né, dezembro e janeiro, que foi a nossa colônia de férias, e que a gente contou com a participação da Cris Teixeira, né, que fez parte da nossa equipe de colônia de férias, e a Larissa Barros também, que esteve com a gente durante a colônia de férias. Eu não poderia deixar de falar de vocês hoje, então tinha visto que você já estava assistindo a gente. Cris, um beijo para você. Né? E também tem alguns comentários aqui, gente, que eu estou vendo de pessoas que querem conhecer o espaço da Infância Arte, né? Então, assim que a gente estiver retomando lá o nosso espaço, abrindo, né, retomando algumas das nossas atividades, a gente avisa que vocês serão muito bem recebidos. Vai ser um prazer ter vocês por lá para conhecerem o nosso espaço. E várias dessas pessoas que estão fazendo esses comentários têm estado com a gente nesses tempos de pandemia num projeto que também faz parte da Infância Arte, que é o projeto de formação de educadores, que a gente acabou começando a dar vida a esse projeto em março, né, iniciando um curso lá de formação. Chegamos a fazer um encontro presencial e aí veio a pandemia. Né, e no meio da pandemia a gente teve, então, a ideia de fazer os cursos virtuais. Acho que a gente eu já até me perdi na 6ª ou na 7ª turma aí de cursos, e algumas dessas pessoas... Isabela, Júlia, Islen, Bianca, que estão por aqui comentando, têm estado com a gente nesses cursos, participando desse espaço de formação. Então, estou acompanhando os comentários aqui, falar que essas pessoas também fazem parte, né, da história da Infância Arte, por estarem com a gente, acreditando no nosso trabalho. Lari, estou vendo agora que você chegou. Larissa aí, que fez parte da equipe da colônia de férias, que foi um tempo de muitas crianças, de muita vida dentro da Infância Arte, muitas famílias apostando, né, no que a gente poderia oferecer como colônia de férias para as crianças. Tá? Então, agora eu vou chamar duas pessoas especiais. Né? A gente, nesse universo da educação, tem um universo majoritariamente feminino, né? E a gente tem duas personalidades masculinas incríveis que as crianças amam, não só porque eles levam a música, que é algo que as crianças realmente amam, mas porque essas duas pessoas são, assim, realmente maravilhosas. O que eles fazem com a voz, o que eles fazem com o corpo, o que eles trazem de proposta para um espaço que é de musicalização, a gente fica encantado, imagina as crianças, né? Então, Tiago, Eugênio, agradecer por vocês estarem com a gente firmemente nesse tempo todo. E eles vão falar para a gente um pouquinho, então, o sentido, né, desse trabalho com música, com as crianças desde bem pequenas, né? Por que, né, trabalhar a música com as crianças bem pequenas? E desconfio, que vão dar uma palhinha para a gente aí também. Com vocês. Vamos fazer uma brincadeirazinha aqui. Bom, então, deixa eu me apresentar rapidinho. Vou falar um pouquinho, depois passo a palavra para o Eugênio e a gente faz a nossa brincadeirinha aqui. Eu sou o Tiago, sou professor de musicalização, tenho a honra de trabalhar na Infância Arte, esse lugar que é absolutamente incrível, né? E falar assim, só um pouquinho em relação, acho que aos benefícios, como a Bruna acabou de citar aí, né, da musicalização para as crianças. A musicalização, ela trabalha uma série de coisas nas crianças. Ela trabalha toda a parte de ouvido, né, a audição, ela estimula a fala e trabalha também a parte motora e cognitiva das crianças, né? E a gente usa muito para isso, principalmente na primeira infância,
o recurso dos jogos e das brincadeiras musicais, onde a gente vai dando um estímulo para aquelas crianças, seja um estímulo vocal ou estímulos com o instrumento, né, a descoberta de novas sonoridades, o que faz, por exemplo, com que elas desenvolvam muito o ouvido interno delas, né? A coisa da psicomotricidade, quando a gente faz, por exemplo, a brincadeira da Dona Aranha, porque a criança tem sempre uma tendência a imitar, né, Eugênio? Então, por exemplo, quando a gente canta, sei lá, a Dona Aranha subiu pela parede, e a gente vai com aquele gesto da Dona Aranha que vai subindo pela parede, e de repente a Dona Aranha caiu, o objetivo é justamente que a criança imite aquilo que a gente está fazendo, para que ela comece a ter uma noção do corpo dela, uma noção do que é mão, do que é pé, do que é a cabeça, né? O que ela pode fazer com o próprio corpo. Então, a gente usa a música como um estímulo para esse desenvolvimento da criança, que é de extrema importância. É esse, basicamente, um trabalho que a gente faz lá na Infância e Arte, né, Eugênio? Pode falar um pouquinho também. Sim. Não, eu acho que você falou muito do que realmente a gente trabalha. A gente trabalha as sensações musicais com as crianças, né? Porque nesse primeiro momento é muito essa questão de conhecimento do corpo, conhecimento do tato, né? Tudo elas colocam na boca. Tem toda uma questão de trabalhar o alto, o baixo, o fino, né? A questão do agudo, do grave. Dinâmicas sonoras e rítmicas diferentes também, né? Todas essas questões que a gente traz, em forma de brincadeiras, em forma de músicas, para estimular esses sentidos todos, né? E aí a gente trabalha com músicas do cancioneiro infantil mesmo, né? Cantiga de roda. Aí a gente coloca os pais a se integrarem com as crianças, que isso também é muito importante, né? Então, quando a Infância e Arte propõe nos sábados, pela manhã, que a gente faça a musicalização, é muito legal porque os pais, tanto os pais e as mães, vão lá e aí a gente propõe rodas, a gente faz lá o periquito maracã. As cirandas. E é um espaço que é muito gostoso, assim, desde o primeiro momento em que eu entrei lá, eu adorei, assim, e via no rosto das meninas, da Carla e da Bruna, que elas tinham para com aquilo. E aí foi muito mais fácil aderir àquela proposta, né? Eu, antes até me apresentei, eu sou Eugênio Moreira, também sou professor de teatro e musicalização. Eu sou gaúcho, estou aqui há 6 anos, e nesses 6 anos que eu estou aqui, eu comecei a me imbuir dessa questão musical no âmbito infantil. E tenho viajado tanto nessa questão, assim, é muito bonito, assim, as descobertas que a gente tem nas crianças. Enfim. Então, uma brincadeira que a gente vai mostrar aqui, que na verdade é um jogo que trabalha toda essa questão relacionada à audição das crianças, ao reconhecimento dos sons, né? É a música do Mestre André, que a gente fala sempre, vamos na loja do Mestre André, principalmente no momento da banda, né? A gente vai na loja do Mestre André com as crianças. E aí o que acontece? A gente trabalha a parte auditiva delas, porque tem vários estímulos sonoros diferentes, relacionados a vários instrumentos, e também a parte cognitiva, porque elas aprendem a começar a associar aquele som a um determinado nome, né? O som do pandeiro ao pandeiro, o som do triângulo ao triângulo, né? A gente vai demonstrar aqui em dupla, mas
pode ser feito geralmente por uma pessoa, é uma coisa que os pais podem fazer em casa também, né, Eugênio? Exatamente. Então, eu vou... Deixa eu pegar aqui o meu instrumento aqui. Ah, tá aqui. Eu vou propor o seguinte, o Eugênio primeiro vai cantar o que ele comprou na loja do Mestre André, um instrumento, aí depois eu canto o outro instrumento. Aí depois ele canta o segundo instrumento, e aí eu canto o outro instrumento, e assim a gente vai fazendo essa dinâmica. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pandeiro, tim, 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 um pandeiro, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um triângulo. Um triângulo, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um chocalho, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei uma flauta. Uma flauta. Ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. Ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei pirulitos, pirulitos, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. E foi na loja do Mestre André que eu comprei um tamborim. Um tamborim, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei uma meia-lua, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. E foi na loja do Mestre André que eu comprei um guiso. Um guiso, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. Fui na loja do Mestre André, eu comprei um ovinho, ai, um ovinho, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. E foi na loja do Mestre André que eu comprei um violão. Um violão, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André, ai olé, ai olé. Foi na loja do Mestre André. Aê! Delícia, gente. Muito bom ter vocês, essa música. Tem várias manifestações aí no Facebook, com a brincadeira musical aí de vocês. Dizer para vocês, gente, o espaço de musicalização com eles, assim, os instrumentos estão nas mãos das crianças, o violão deles vai para o chão, as crianças mexem no violão, né? Porque é isso, assim, muito além de maravilhosos instrumentistas, são pessoas que sabem trabalhar com crianças pequenas, levando a música, os instrumentos, as possibilidades das crianças explorarem o próprio corpo, os materiais, os instrumentos, a voz, enfim, para viverem um pouco do que eles já explicaram para a gente. Muito obrigada, Eugênio e Tiago, por fazerem parte dessa história com a gente lá na Infanciarte. Um beijo para vocês.
O Tiago falou aqui, né? O Tiago e o Eugênio, né? O Eugênio puxou aqui, foi uma das coisas que a gente ainda não falou, que a gente também tem esse espaço aos sábados, né? A gente abria pelo menos uma vez por mês, no sábado, com um encontro que era Infância e Arte em Família, né? Um espaço para as famílias irem com as crianças, e algumas dessas atividades que a gente está mostrando aqui para vocês, a gente faz um horário, e durante a manhã, lá na Infância e Arte, as famílias e as crianças podem participar, né, da musicalização, de arte, né, do corpo em movimento, que já a Giovana está entrando aqui para falar para a gente sobre o corpo em movimento, e que ela também é contadora de histórias, então é um espaço que a gente tem permanentemente lá na nossa agenda, e aos sábados a gente tem aí um revezamento dos nossos profissionais com essa agenda de atividades. Então, aproveitando só para falar para vocês desses sábados, e chamar a Giovana, então, que é uma grande, grande pessoa que faz parte da nossa equipe, né? É responsável pelo trabalho, um trabalho específico com os bebês, que é Corpo em Movimento, inspirado na abordagem Pickler, e com outras tantas coisas, porque Giovana tem formação em arte, Giovana tem formação na psicomotricidade, né, da Couturier, tem a formação na abordagem Pickler, um olhar muito, muito sensível para os pequenos. Ela vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, e também, como eu já falei, é contadora de histórias, né? Tem um jeito muito lindo de compartilhar as histórias com as crianças, então, mas isso é ela que vai contar para a gente, e também vai contar a história para a gente mesmo hoje. Giovana, muito obrigada pela parceria, por estar com a gente desde o início, né? Giovana está com a gente desde o iniciozinho da Infância e Arte. Muito obrigada. Tudo bem, Bruna? Tá me ouvindo bem? Tô de fone hoje, tá ouvindo bem? Ah, então tá bem. É um prazer enorme estar com vocês esse tempo. Eu e Bruna, nós somos parceiras de estudo dos bebês, a gente se conheceu assim, estudando, e quando a Bruna me contou do projeto dela, eu fiquei muito feliz, honrada de participar. A gente está lá desde o comecinho fazendo um trabalho com as famílias. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que a gente faz lá na Infância e Arte, com um olhar da abordagem Pickler, que é uma abordagem que cuida bem dos pequenininhos, de 0 a 3 anos. A gente tem essa inspiração, então a gente faz um trabalho com as famílias, numa sala preparada para recebê-los. Esse a gente chama de corpo em movimento livre, é uma sala que a gente monta para que as crianças possam se expressar da melhor forma, no seu tempo, no seu ritmo individual. A gente tem esse olhar bem individual para cada criança. Eles chegam com as famílias, a gente trabalha, então, durante 50 minutos nessa sala. São vários objetos, que a gente chama de objetos transformáveis, porque tem sons, materiais, tamanho, peso diferenciado, para que as crianças possam explorar, possam, de acordo com seus desejos, aos pouquinhos, descobrir tudo que tem naquela sala. Do outro lado da sala, a gente tem os objetos que vão incentivar essas crianças, alguns desafios motores, são objetos específicos, de tamanho calculado, com material muito, muito cuidadosamente preparado, para que as crianças, que os pequenininhos, na verdade, possam explorar. Esses objetos todos fazem parte dessa abordagem que eu falei. A gente tem essa inspiração de trabalho, que cuida de ter a criança como um sujeito de ação, um sujeito com seus desejos, seus interesses, sempre respeitados. A criança é sempre a protagonista, então eles estão sempre em primeiro plano. A gente cuida das famílias também, para que elas possam, junto com a gente, serem mediadores disso, observadores dessas crianças, para que a gente possa conversar o tempo todo sobre como essas crianças estão aprendendo de acordo com as suas brincadeiras, de acordo com o seu jeito de ser, sua expressão dentro do coletivo naquela sala, e dentro dos seus projetos individuais, como eles se apresentam para a gente. Aos pouquinhos a sala vai sendo explorada, a sala tem sempre a mesma estrutura, e as crianças vão aos pouquinhos, dentro do seu jeito, dentro da sua coragem, dentro dos seus interesses, elas são respeitadas e elas vão explorando, vão crescendo e vão descobrindo junto com a gente. É uma delícia perceber isso tudo. Então,
eu separei para hoje, que é um dia muito especial, um dia de aniversário, uma história especial, porque também eu conto história com as famílias. A gente também faz um trabalho com os pequenininhos de contação de histórias. É um outro momento que a gente recebe esses pequenos com as famílias e a gente prepara uma roda de história para eles. Na roda de história dos pequenininhos, a gente tem uma dinâmica diferente. A gente deixa que os bebês sejam bebês. Então, eles têm um tempo de percepção menor, eles têm interesses por outras coisas, eles gostam muito do concreto, eles gostam muito das músicas que aparecem nessa roda de histórias, tem muitos objetos, além dos livros, claro. Isso a gente faz numa outra sala e faz também aos sábados, como a Bruna falou, que as famílias são convidadas a participar numa grande festa. Aos sábados a gente abre a casa para uma grande festa e as rodas de histórias aparecem também nesse momento. Eu trouxe uma história que fala de aniversário. Era uma vez um menino chamado João. João era muito pobre, morava com a mãe dele numa casinha bem humilde, e um dia João recebeu uma carta do rei. Do rei, o pai da princesa, convidando João e todas as crianças do reino para o 10º aniversário da princesa. João ficou muito feliz, mas muito feliz, contou para a mãe dele, ficou muito animado realmente. Mas a mãe dele disse: você não vai poder ir, João, não dá para ir. Ué, por que não dá para ir? Porque você não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro para presente para a princesa. Imagina, tem que comprar presente para a princesa. Mas ele pensou e falou: não, eu vou sim. Eu mesmo vou preparar o presente da princesa. Então, pegou o que ele tinha em casa, uma toalha velha, qualquer coisa, foi trocar por açúcar, farinha. Foi lá na vaca mimosa, deu um beijo bem doce nessa vaca, que produziu mais leite. Foi lá e deu mais comidinhas para as galinhas e pegou os ovos. E assim, ele estava com quase todos os ingredientes. Foi colher um morango muito saboroso e pegar umas nozes. Com as nozes ele escreveu assim no bolo, que tinha 2 andares: Feliz aniversário, princesa. E saiu de casa todo animado com aquele bolo na mão. Ele colocou em cima do bolo 10 velinhas. Na verdade, tinha uma vela velha na casa dele que ele derreteu e fez 10 velinhas, porque era o 10º aniversário da princesa. Então ele foi com aquele bolo todo satisfeito pelo caminho. Então, de repente, apareceram 10 corvos, assim, por cima dele, voando assim, e pegaram todas as nozes do bolo. João ficou chateado, mas não desistiu, não. Não desistiu, seguiu. Seguiu com aquele bolo, porque ele ainda tinha um bolo de 2 camadas, um morango muito saboroso por cima. Então, ele foi caminhando e viu uma ponte. Quando ele estava passando pela ponte, ele escutou uma voz assim: pode passar pela ponte, não. Para passar pela ponte tem que pagar pedágio. Ele não tinha como pagar pedágio. E aí ele viu que era um ogro horroroso, que era dono daquele pedaço ali de terra, falando assim com ele. E ele falou: não tenho como pagar pedágio. Então o ogro falou: me dá um pedaço desse bolo. E ficou com uma camada inteira do bolo para ele. Mas pensa que João desanimou? João não desanimou, não. João seguiu pelo caminho. Lá pelo meio do caminho, ele viu uma floresta escura e teve que entrar. Para entrar na floresta escura, então, ele teve que acender uma vela. E logo a vela se apagou. E acendeu a outra, e logo a vela se apagou, e acendeu a outra. E foram as 10 velinhas embora. Quando ele chegou quase no fim da floresta, ele viu uma cigana muito engraçada, uma senhora lá dançando e tocando um instrumento, e ela tinha um urso que dançava com ela. Então ela falou: você quer ver meu urso dançando? E antes que João pudesse responder, começaram a bater palma, a dançar, e o urso foi e atacou o bolo do João. Comeu o bolo quase todo.
E quando ele ia pegar o morango para colocar na boca, João gritou, não! E a cigana falou assim, não se preocupa não, ele não gosta de morangos. Então João ficou com um morango muito doce e saboroso na mão. Mas pensa que o João desanimou? João não desanimou, não. Ele seguiu pelo caminho lá para o castelo da princesa. Quando ele chegou bem perto, ele viu uma fila de meninos e meninas, cada um com um presente mais bonito na mão, e ele com um morango. Então, o soldado que ficava na porta do castelo perguntou, menino, o que você trouxe para a princesa? E ele falou, eu trouxe um morango. E o soldado disse, a princesa tem alergia a morangos. E comeu o morango do João. Mas pensa que o João desanimou? João não desanimou, não. Ele ficou lá na fila, esperando a vez dele chegar. Quando chegou a vez dele, a princesa disse, o que você trouxe para mim, menino? João começou a contar a história toda para a princesa. Contou tudo o que tinha acontecido com ele, desde o dia que ele recebeu o convite. Da ideia dele de fazer o bolo, da mãe dele dizendo que não ia dar certo, e ele fazendo tudo para que o bolo desse certo, e fez um bolo lindo de 2 camadas, contou tudo o que aconteceu pelo caminho. Contou do corvo, contou do ogro, contou da cigana que dançava da floresta escura, contou do soldado que comeu morango. E a princesa achou a maior graça da história. E no final da história, a princesa bateu palma e disse, isso sim é um presente! E ficou muito feliz. Convidou João para a festa dela, cantaram parabéns juntos, e dizer que até hoje eles brincam de verdade. Essa é a história para vocês. Parabéns, Infância, parabéns, Bruna, parabéns, Carla. É um prazer enorme estar com vocês. Recebemos essa história de presente, né? Tenho certeza que contar histórias para as crianças é um lindo presente para elas, como é para a gente, né? Essa história chama João Esperto leva o presente certo. Ah, que lindo! O presente certo contou a história. Que maravilha, Giovana. Muito obrigada por estar com a gente, por esse presente hoje, mas fiquei com vontade de que a gente tivesse um bolo, sabe? Para a gente compartilhar esse dia com um bolo também, né? Mas é isso, o bolo está aí, alguém comeu e você trouxe a história de presente. A gente vai fazer isso junto, quando a gente puder estiver junto, a gente vai fazer esse bolo com as crianças. Com certeza. E a gente faz, né, pelo universo da literatura, a gente traz o bolo na nossa imaginação e imagina que estamos compartilhando esse bolo hoje. Obrigada, queridona. Um beijo, eu que agradeço. Então, a literatura, para a gente, né, a gente entende a literatura como a arte da palavra, né, a arte, as múltiplas possibilidades de expressão artística estão presentes no nosso dia a dia na Infância Arte, e a gente tem uma professora de artes, que é também pedagoga, que é designer, que faz um espaço fazendo arte lá na Infância Arte, né, que tem arte no nome, que é a Alessandra Rodrigues, que a gente chama de Ale, carinhosamente. Aliás, lá é um monte de apelido, porque é tudo muito cheio de carinho e afeto, acredito eu também, entre nós da equipe. Então, Ale, muito obrigada por estar aqui hoje para contar um pouquinho do seu trabalho e por fazer parte da equipe com a gente lá, com esse espaço de arte para as crianças. Obrigada a vocês, né, por proporcionar, né, esse tempo para a gente. E a Bruna já me apresentou, né? Eu sou a Lê, do Fazendo Arte, lá no Infância Arte. E na nossa aula, a gente procura sempre trazer propostas para desenvolver o potencial criativo de cada criança. A gente não precisa saber desenhar, você pode chegar lá e não saber nada. Na verdade, é para você ser livre. Como tudo que a gente está falando aqui das múltiplas linguagens, a nossa aula é para você se expressar livremente. E o que eu sempre falo, que a gente gosta de bater nessa tecla, que na arte não tem certo e errado. Então, a criança está ali para ela construir o que ela quiser, para ela trabalhar como quiser, usando os materiais que forem necessários, que ela escolher. E um texto que eu li uma vez, que eu gosto muito de repetir,
que eu vou ler para vocês aqui agora. Só para a gente refletir um pouco sobre isso. Antes de uma criança começar a falar, ela canta, sabe? Quando ela começa a balbuciar, então. E no momento que ela consegue ficar em pé pela primeira vez, antes de andar, ela dança, né? Ela sacode corpinho, né? É assim que a gente começa. E antes de aprender a escrever, ela desenha. Então, gente, é só para concluir que a arte é fundamental para a expressão humana. E é isso que a gente tenta fazer um pouquinho, né? Eu, como arte educadora, e a gente precisa também da ajuda dos pais, né? Desse apoio na arte, né? Da gente proporcionar esses novos olhares, né? Esse contato com a arte. Levar as crianças para museu, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer e que a gente trabalha com a arte todos os dias. Então, eu também trouxe uma proposta para vocês depois fazerem em casa. Que pode ser só pegar uma folha branca. Aí eu vou dobrar ela ao meio. E vou rasgar um buraquinho, ó. Bem aqui no meio. Aí, esse buraquinho é o que você vai procurar depois em casa. Qualquer cantinho da sua casa, um novo olhar, uma nova ressignificação de alguma coisa. Por esse novo olhar, por esse novo buraquinho, você vai fazer arte. Então, já é para treinando aí nesse isolamento, né? Enquanto a Infância e Arte está fechada, você pode ir treinando o seu olhar em casa, com seus filhos, você mesmo, sabe? Porque o que seria da arte sem a arte nesse isolamento, gente? Você conseguiria ficar sem ouvir música, sem ver sua série preferida, né? Então é isso. Eu vim aqui falar rapidinho e espero encontrar com vocês quando isso tudo melhorar, lá na Infância e Arte, para fazer muita arte. Tá bom? Maravilha, Lê. Adorei o convite. Acho que a gente sempre precisa exercitar novas formas de olhar e nesse contexto, acho que mais ainda. Muito Exatamente. Obrigada. A Lê trouxe aí, né, esse texto que fala, né, a criança, antes de falar, ela canta, antes de andar, ela dança. E a gente tem na Infância e Arte uma proposta com a dança que não é o balé, que não é o sapateado, que não é o jazz. Essas formas têm o seu lugar, mas como lá a gente investe nesse espaço de criação das crianças, a proposta de dança que a gente tem lá é a dança criativa. E aí a Bia vai contar pra gente. Uau, gente, olha o batom dela. Me arrumei. A Bia vai desculpa para se arrumar. Vai contar pra gente um pouquinho o que é, então, a dança criativa, que é a proposta que a gente tem de dança lá na Infância e Arte. Obrigada, Bia, por estar com a gente desde o início também. Obrigada a vocês pelo convite. A proposta é maravilhosa, a casa é maravilhosa, as pessoas que fazem a casa são maravilhosas. Então, é um lugar ótimo de trabalhar. Eu me sinto muito realizada, muito satisfeita. Então, a dança criativa, como a Bruna estava falando, ela se diferencia das outras modalidades de dança, porque as outras modalidades elas vão buscar uma eficiência física e um passo, né? Uma forma definida de se mexer. E a dança criativa, ela vai buscar justamente, ela vai parar e perguntar para o seu corpo assim, o que você está com vontade de fazer? Ao longo da nossa vida, né, a gente vai substituindo o corpo, que é uma via de comunicação, pela linguagem principalmente oral, escrita, e aí acaba que o nosso corpo desaprende, é que nem matéria de escola, né? A gente já se formou há anos na escola e aí esquece, sei lá, teorema de Pitágoras, esquece célula, esquece um monte de coisa, porque a gente não está mais exercitando. E na aula de dança criativa é justamente esse lugar que a gente volta e retoma essa forma de se comunicar, essa forma de se expressar que é do corpo. A gente geralmente usa para ajudar
ou algum objeto, como tecido, saia. Alguns objetos os próprios alunos me trazem ou me pedem. Às vezes é uma maquiagem, às vezes a gente dá uma ambientação diferente através de uma história, de uma música. E cria-se um espaço onde, assim como a Ale falou anteriormente, não tem certo e errado. O corpo se movimenta da forma como ele quer se movimentar. Ou não se movimenta também. Tem dia que a gente quer ficar quietinho, né? Tem dia que a gente quer se movimentar sozinho, tem dia que a gente quer se movimentar com outra pessoa, tem dia que a gente só precisa de carinho e a gente aprende também a cuidar do corpo, a escutar e a ver, a acariciar, a cuidar dele nesse sentido, né? E eu ouvi a frase da Lê, e aí eu me inspirei e trouxe uma frase de um livro que eu adoro, que é Fernão Capelo Gaivota, que é um livro assim que eu leio desde criança e ele permeia a minha vida todinha, me inspira, é um livro assim de vida, não é nem de cabeceira, que tem uma parte que fala assim: todo o vosso corpo, desde a ponta de uma asa até a ponta de outra asa, costumava dizer Fernão, não é mais do que o vosso próprio pensamento numa forma que podem ver. Quebrem as correntes do pensamento e conseguirão quebrar as correntes do corpo. E é isso justamente que a dança criativa ela busca quebrar esses conceitos que a gente tem na cabeça de não posso me movimentar assim porque é feio, porque é bobo, porque é ridículo, ou então me disseram que eu não posso tentar fazer isso com o meu corpo, que eu não posso me movimentar desse jeito, e a gente vai tirando essas coisas da cabeça e perguntando o que a gente tem vontade de fazer para conseguir se expressar da maneira como a gente quer, se colocar no mundo da maneira como a gente quer, de uma forma mais genuína, mais nossa. Então, é isso. Falei rapidinho. Obrigada, Bruna, pelo convite. Obrigada, Carla. Parabéns, Infância Arte. Também quero bolo. Pois é, gente. Vou contar para vocês, a Bia está grávida. Ela falou que ela ficou com desejo de bolo, da gente falar de bolo. Como se faz com uma grávida, né? Eu apareci de desejo. Pode, Bia, vou ter que providenciar um bolo para você, o quanto antes. Para vocês. Um beijo. Tem que trazer até aqui. Dizendo que o áudio está ruim, é o meu. Gente, olha, ela preparou um cenário especial. Ana, querida, está com a gente lá também desde o início da proposta. É com você, para você apresentar a trans para a gente. Obrigada por estar com a gente. Você está ouvindo bem, Bruna? Eu não estava te ouvindo, aí eu não sei se você está me ouvindo, tá? Eu acho que o problema foi o meu áudio, porque o pessoal falou lá que o áudio estava ruim. Eu estava falando, então, que a gente, na Infância Arte, a gente tem a transpsicomotricidade como linha, né, da psicomotricidade que a gente levou para lá,
porque é uma linha livre expressiva, né? E aí, como os nossos profissionais falaram nas diferentes linguagens, nas diferentes atividades que a gente investe na livre expressão das crianças. Então, você vai contar para a gente um pouquinho sobre a transpsicomotricidade. Então, boa noite, é um prazer estar aqui, né? Hoje é dia de festa, né? Eu estou um pouco nervosa porque fazer parte dessa história é emocionante, né? Eu sou Ana Lúcia, transpsicomotricista, né? Como a Bruna falou, né? A transpsicomotricidade é uma das linhas da psicomotricidade no Brasil, né? Que está baseada no pensamento complexo, na transdisciplinaridade, né? Que é a religação de todos os saberes. Então, o nosso trabalho é todo baseado nos 7 saberes necessários à educação do futuro. Né? Para a gente, esse livro é um livro de bolso, né? E o prefixo trans, né? Quer dizer, entre, através e além. Eu digo, assim, é uma formação que mudou a minha vida. Sempre quando eu vou apresentar a trans, eu falo isso porque mudou minha vida pessoal e profissional, porque é uma formação que faz a gente olhar para a nossa história, olhar para dentro, né? E aí a gente vai se transformando. Então, falar da trans uma gratidão para mim em ter feito essa formação e de poder estar atuando hoje, tanto quanto educadora, no espaço como educadora e na infância como transpsicomotricista, né? Hoje eu vou trazer uma pequena demonstração, né, de um dos princípios, porque os princípios trans, eles são a base do nosso trabalho, né? São eles que norteiam, né, a nossa prática. Então, eu vou trazer hoje o princípio do conhecimento pertinente, que é tão importante, todos são importantes, mas o momento de religar nele, o conhecimento pertinente, eles nos leva a reorganizar o pensamento, né? Percebendo que somos fios singulares de uma teia, que nos religa a tudo e a todos, né? Então, unidos somos mais, somos fortes, né? E só para quem está ouvindo, que não conhece a trans, né? A gente tem assim como toda brincadeira, né? A trans, no início das vivências, a gente tem um enquadro, né? Tem as regras, que é o cuidado com o meu corpo, o corpo do outro, o espaço e os materiais, né? Então, hoje eu vou aqui trazer um pouquinho dessa vivência, né? Pela tela, que é bem diferente do nosso dia a dia, né? É um desafio estar aqui, né? De poder apresentar esse princípio, né? Então, nas vivências transpsicomotoras, né? As crianças encontram um espaço livre e expressivo para brincar, né? Aprender sobre si na relação com o outro, com os objetos, com o espaço, né? E o papel do adulto o nosso papel é estar ali como parceiro simbólico para acompanhar as demandas das crianças, né? A trans também, ela trabalha toda a equipe, né? Quando a gente ocupa um espaço, a gente trabalha toda a equipe e a nossa prática vai do bebê ao idoso, né? Então, assim, nas vivências, as crianças podem viver as suas potências e as suas fragilidades, podendo ser elas mesmas, né? Podendo levar a brincadeira, né? E ter a gente como companheiro simbólico nesse brincar livre, expressivo, nesse acompanhar, né, individual e coletivo dentro do brincar livre, expressivo. Então, agora eu vou trazer a prática, né, aqui por esse meio da tela e convido vocês a entrarem comigo nesse fio. Gente, parte da nossa equipe está voltando aqui, só para vocês compreenderem a proposta da Ana. A gente, então, vai viver pela tela uma proposta transpsicomotricista.
Aos pouquinhos, vamos voltando. Obrigada, meninas, pela participação. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando, atrás das beiras da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia. Depois, lãs quentes e vivas, tecendo de hora em hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte o sol, ela escolhia um fio de prata. E a chuva vinha cumprimentá-la pela janela. Mas se durante muitos dias o sol brigava com as folhas, espantava os pássaros, bastava tecer com fios dourados. Para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Em tempos que precisamos tecer a nossa vida de hora em hora, que possamos estar religados pelo fio invisível da tecnologia, da vida, das relações. Obrigada. Gente. Ana, só te dizer que eu consegui segurar a emoção até agora é mais difícil, estou recordando aqui, porque no início eu falei, né, sonho que vai se concretizando, eu espero que quem está assistindo a gente tenha percebido o quanto a gente tem uma equipe para lá de especial nesse espaço que é a Infanciarte. Então, agradecer, assim, demais a todos vocês. A gente não consegue colocar todos na tela agora ao mesmo tempo, né? Que se a gente pudesse, era isso que a gente faria. Ana, você trouxe lindamente, né? Hoje, acho que de uma forma muito coerente, muito pertinente, né? Que a gente pudesse se religar por esse fio invisível que hoje, através da tela, faz a gente estar aqui, por exemplo, eu, você e Carla aparecendo juntas, estando cada uma de nós nas nossas casas e podendo também nos religar com o restante da equipe, nos religar com parte das famílias que eu vi algumas pessoas comentando aqui, né, que sem as famílias que acreditam no nosso trabalho, que levam suas crianças para lá, que confiam no que a gente pode oferecer para elas também. A Infanciarte não se faria, né? E tantos amigos, tantas pessoas queridas que estão aqui assistindo essa live, que fazem parte dessa história também por nos acompanharem, por falarem do trabalho, por divulgarem, por acreditarem na gente. Então, você trouxe, como quem te conhece sabe, né? Com a tua sensibilidade, escolheu muito lindamente a maneira da gente fechar, né, a apresentação do nosso trabalho nesse dia de comemoração por um ano. Você ainda vai ler poesia ou você fecharia mesmo com esse texto? Ou tem outro? Isso, fechou com esse texto. Muito obrigada, Ana. Sempre. Especialmente por esse momento de hoje. Bom, gente, já consegui respirar.
o olho parou de transbordar aqui, né, Carla? Mas estamos nós duas de novo aqui na tela para encerrar essa live com emoção, porque fazer, né, um cotidiano de uma instituição não é simples. Manter essa instituição de pé depois de 5 meses fechados, né, só é possível porque a gente continua tendo essa equipe toda como parceira, né? A gente continua se reunindo do jeito que dá virtualmente, a gente continua estudando, a gente continua pensando o que é fazer a Infância Arte, né, para as crianças. Nos nutrindo, né? Exatamente. Nos nutrindo afetivamente, nos nutrindo com os estudos, né, das bases, dos princípios que nos orientam na nossa proposta pedagógica, nos nossos fazeres. Então, assim, é muita gratidão a essa equipe maravilhosa, que é mesmo parceira, que chega junto, que compra, né, as propostas, que abraça o fazer no dia a dia da Infância Arte, que tem alimentado o nosso Instagram, né, mandando os vídeos, mandando propostas de atividades, enfim. Então, é muita gratidão. E aí, eu acho, né, Carla, que a gente pode aproveitar esse finalzinho para dizer para vocês que a gente vem, ao longo desses últimos meses, também pensando o que é um possível retorno da Infância Arte, né? Porque, sim, algumas famílias têm nos procurado, sentindo falta e necessidade de um espaço para que as crianças possam estar, de alguma maneira, né, vivendo coisas que a gente sabe que são importantes para elas, para o desenvolvimento delas. Então, acompanhem nosso Instagram, acompanhem o nosso Facebook, porque já a gente tem a novidade aí da preparação de um retorno um pouquinho diferente, né, do que a gente fazia cotidianamente, porque a gente precisa ter vários cuidados nesse momento, mas a gente está se preparando para abrir as portas da casa física novamente, né, e estarmos lá de corpo, afeto. Bom, falar corpo hoje em dia, para mim, deixa eu só falar isso, né, a Ana falou da mudança que é a formação em transpsicomotricidade. Eu estou em formação na transpsicomotricidade e o quanto essa formação vem revolucionando a minha vida, né? Profissional, pessoal, com trabalho de autoconhecimento, mas preciso dizer assim, muito lindamente, para esse olhar, para o estar com as crianças, né? Um ser adulto diferente na relação com as crianças em espaços livres, expressivos para elas. Eu, né, professora há muito tempo, a gente que é professor tem esse lugar da diretividade marcado muito fortemente na gente, levar uma proposta livre, expressiva, muitas vezes é uma desconstrução para alguns de nós, né? No meu caso, tem sido desconstrução e reconstrução, e felizmente eu tenho essa galera aí toda como parceiras para me ajudarem a aprender um pouquinho mais a estar com as crianças de um outro jeito, né? Com um corpo, um olhar, um afeto muito mais disponível para o que as crianças precisam, para o que elas desejam, né? E é isso, né? A gente ficar atento aos desejos das crianças, nas suas múltiplas possibilidades de expressão, de interação, que é nisso que a gente aposta. Então, acho que é isso, Carla. Não sei se você quer ainda falar alguma coisa, mas queria só contar que a gente está aí se preparando para abrir as portas fisicamente, novamente. Só agradecer, só consigo falar obrigada aos parceiros, a quem está acompanhando a gente desde sempre, e a todos vocês que me inspiram muito, todos os dias. Obrigada, gente. Até a próxima. Então, vou só contar para vocês que a inspiração dela, né, que ali lá no início, que é da área de administração, tem sido uma das pessoas que mais está estudando na nossa equipe, porque os meses que a gente estava lá com as crianças, cotidianamente, fizeram a Carla se encantar, né, aprendendo, né, com essa equipe linda que a gente tem, com o fazer cotidiano, e especialmente com as próprias crianças, porque elas ensinam muito para a gente. A Carla se encantou e está estudando lindamente, aprofundadamente, as crianças, especialmente os bebês, e as possibilidades de trabalho com os bebês e de entender o desenvolvimento dos bebês. Então, você também é uma inspiração para a gente, por não ser diretamente da área,
mas por ter abraçado, né, para além do administrativo, o que é o fazer cotidiano da Infanciarte. Então, sonhamos juntas e junto com essa galera toda, isso vai se realizando. Tá bom? Gente, é isso. Acho que essas palavras da Carla, a palavra maior hoje, eu acho que é essa. Gratidão. Né? Gratidão a todos, a essa equipe linda, gratidão às famílias que acreditam na gente, gratidão aos amigos que vão nos apoiando emocionalmente, divulgando o trabalho, enfim, é isso. Um ano, a gente tem muito mais, a gente acredita nisso, que a gente tem muito mais anos de história para construir e a gente conta com vocês, tá bom? Boa noite para todos. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Por hoje, a gente fica por aqui. Acabou?